vida de Joel. Louvado e santificado seja o santo nome do Senhor Jesus. No final do Antigo Testamento, nos profetas menores, o 27º livro da Bíblia. Glórias a Deus, aleluia. E a palavra do Senhor vai dizer, Joel 1, capítulo 1. Essa é a mensagem que o Senhor Deus deu a Joel, filho de Petúel. Prestem atenção, velhos. Escutem, povo de Judá. Já aconteceu alguma coisa tão terrível como essa em nossos dias ou no tempo dos nossos antepassados? Digam aos seus filhos o que aconteceu e que eles contem aos seus filhos e que esses falem sobre isso à geração seguinte. Vieram nuvens e mais nuvens de gafanhotos e comeram todas as plantações. O que os primeiros gafanhotos deixaram foi devorado pelos que vieram depois. Acordem, beberrões, acordem e chorem, vocês que gostam de vinho, pois as uvas foram destruídas, e não haverá vinho novo para beber. Vieram os gafanhotos como um exército enorme, e poderoso invadiram o meu país. Os meus dentes eram como os dentes de um leão, e afiados como os dentes de uma leoa. Destruíram as nossas pareiras e acabaram com as nossas figueiras. Arrancaram as cascas das árvores, deixando os galhos completamente brancos. Chorem como uma jovem vestida de luto, que chora a morte de seu noivo. Os sacerdotes, os servos do Senhor, choram no templo do Senhor, porque não há mais oferta de alimento e nem de vinho. Os campos estão arrasados, a terra está de luto, pois os cereais foram destruídos, e as parreiras e oliveiras secaram. Fiquem desesperados, vocês que trabalham nos campos, chorem, vocês que cuidam das famílias, pois não há trigo nem cevada. Todas as colheitas foram destruídas. As parreiras e as figueiras secaram. Estão secas as romãzeiras, as palmeiras, as macieiras e todas as outras frutas, árvores frutíferas. O povo todo está triste. Glórias a Deus. Você está glorificando e exaltando o santo nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glórias a Deus, aleluia. Joel, ele é conhecido como o profeta do avivamento religioso. Olha que privilégio ser conhecido pelo avivamento religioso, igreja. A palavra Joel significa Jeová é o meu Deus. Joel, ele é considerado o profeta que não se contenta, o profeta que não se conforma. A palavra do Senhor vai dizer em Joel, primeiro, que ele era filho de Petúel. Pesquisando mais a fundo, estudando mais a fundo sobre quem foi o profeta Joel, não tem muito conhecimento de quem foi esse profeta. A palavra do Senhor diz que ele profetizava em Jerusalém, mas ele viveu em Judá. E a palavra do Senhor vai dizer que Joel ele foi um profeta. Estudiosos acreditam que ele viveu 830, 850 mil anos antes de Cristo. E a palavra do Senhor vai dizer que Joel ele vivia numa época em que havia grande destruição. A palavra do Senhor vai dizer que veio uma nuvem, um exército de gafanhotos e destruiu a plantação. Joel ele vivia num país onde a economia estava quebrada, onde os cristãos e os judeus estavam mortos espiritualmente. A seca era tão grande, mas tão grande, que não havia como ele escolher e levar o tributo que era de direito ao templo a Deus. Eles não tinham como ofertar a Deus. Porque antigamente, igreja, não é como hoje, a gente vem, faz a nossa adoração e volta para casa. Naquela época não era assim. Tudo que eles plantavam, eles tinham que ofertar ao nosso Deus. E a palavra do Senhor vai dizer que o gafanhoto veio e levou tudo, acabou com tudo. E Joel, ele foi um profeta, ele foi um homem naquele tempo que não se conformou com a situação que ele estava vivendo. A mensagem que Deus quer nos ensinar esta noite: não se conforme com a situação que você está vivendo. Aleluia. O seu passado não define você. O que aconteceu com a sua família não define você. Porque muitas vezes, igreja, tem pessoas que sofreram.
Coloca o ponto final, esquece, deixa para trás e começa um novo capítulo. Glória a Deus. E quem vem escrever esse novo capítulo vem a ser Jesus. Porque o profeta Joel, ele olhou para aquela situação e ele não se conformou, gente. Aquele povo, os agricultores, viam a seca, viam a morte, viam tudo. Não havia capítulos para os bois comerem. As árvores frutíferas, a Bíblia é clara em dizer em Joel 1 que as árvores frutíferas todas morreram. O gafanhoto veio, levou o trigo, levou a cevada, levou o cepinho, levou tudo, não havia nada para eles comer. Todo mundo padeceu, e eles padeceram por desobediência. E a palavra do Senhor vai dizer que Joel olhou aquela situação. Ele olhava para as pessoas e elas só choravam, só se lamentavam, só murmuravam. Porque elas não lembravam de clamar a Deus, porque elas já estavam mortas espiritualmente e haviam esquecido da promessa, da herança que Deus deixou para elas. E a palavra do Senhor é clara em dizer para Joel: se os velhos não lembravam do que Deus havia feito antes, e se eles não se lembrarem, é para eles lembrarem e contar para os seus filhos, e para os seus filhos contarem para os seus filhos, e repassar para a nova geração. O livro de Joel, igreja, ele quer nos ensinar sobre um profeta que não se conforma, mas sim sobre a segunda vinda de Cristo também. É um livro cheio de revelações, igreja. Sabe o que o profeta Joel diz no livro dele? Que essa praga, que essa seca, essa destruição não é nada comparada com a enorme destruição que será com a segunda vinda do Filho do Homem. O dia do Senhor, ele fala sobre o dia da vinda do Senhor. Haverá muitos arrependidos, muitos corações partidos. É isso que esse livro quer nos ensinar, igreja. E o profeta Joel, ele olha para aquele povo e o Senhor fala: parem de beber beberrões, porque a destruição veio, o gafanhoto veio, destruiu as uvas e não haverá novo vinho para você beber. Mas, igreja, quando o Senhor fala, pare de beber beberrões, não é sobre só gente que bebe, é sobre pessoas que estão mortas espiritualmente. As pessoas estão vivendo hoje, igreja, como se Deus não fosse voltar. É verdade. As pessoas estão vivendo como se Cristo não fosse voltar um dia. As pessoas, elas prostram, elas oferecem oferendas e adorações a deuses que não sacrificaram nada por elas. Cadê o sacrifício desses deuses? O que eles mandou para ter sacrifício de mim, de você? Nada. É um falso Deus que esse mundo serve. Mas Deus não. O nosso Deus verdadeiro, ele ofereceu o seu único filho por sacrifício de mim, de você. E o mundo insiste em adorar falsos deuses. Quando eu falo falsos deuses, não são somente santos. Muitas das vezes servimos o nosso carro, servimos nossa casa, servimos nossos pais, servimos o nosso bem material, servimos o álcool, servimos o cigarro. Sabe o que Jesus falou para mim essa noite? Sabe o que Jesus falou para mim hoje quando eu estava estudando essa palavra? Que quando Joel olhou para aquele povo e aquelas pessoas viam aquela seca, aquela destruição, não havia o que comer, não havia o que ofertar a Deus, eles só choravam e murmuravam. E Joel sabia que ali não era o meio de conseguir de volta o que Deus deu um dia para eles. Joel foi e viu aquela situação e não se conformou, foi falar com Deus. E Deus falou: fale para que esse povo, para que eles não venham rasgar somente as suas vestes, mas que eles venham rasgar os seus corações e que eles venham voltar a clamar ao Senhor com jejum e oração. Sabe por que Jesus, sabe por que Deus ressalta? Para que aquele povo não viesse rasgar as suas vestes? Porque naquela época rasgar as vestes significava grande tristeza e grande arrependimento. Mas aquele povo, igreja, eles viam a situação, rasgavam as suas vestes e caíam no chão, mas não havia arrependimento genuíno e verdadeiro no seu coração. Não adianta rasgar as suas vestes se não haver rasgança no coração. É verdade, Deus. Jesus, ele não quer que nós rasgamos as nossas vestes. Muitas das vezes ficamos: Jesus faz isso, Jesus faz aquilo. Que nessa noite nós venhamos parar de ser mendigos para o Senhor. Vamos ser crentes ousados. Vamos falar: Senhor Jesus, que o Senhor venha cumprir na minha vida aquilo que o Senhor me prometeu lá atrás. Eu não sou digna, não sou
sou merecedora, eu não mereço nada. Mas pelo seu amor, Pai, o Senhor vai cumprir aquilo que o Senhor prometeu. Porque eu tenho fé. Eu vivo pela fé. Não adianta se fingir de coitado, não adianta se vitimizar para Jesus, porque isso não cola com Ele. No Salmo 139, a palavra do Senhor diz que antes da palavra sair da sua boca, o Senhor já conhece ela. O Senhor Jesus, Ele conhece o seu levantar, o seu deitar, Ele conhece o seu caminhar, Ele conhece o seu pensar. A palavra do Senhor diz que se você for mais nos mais altos céus, ali Ele está. Se você descer a mais baixa, a mais funda sepultura, ali Ele também está. Não adianta fugir da palavra de Deus. Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Onde você está, Deus está. Não adianta você achar que tem escolha, porque escolhido não tem escolha. É verdade. Que essa noite nós venhamos sair daqui, igreja, como o profeta Joel, um profeta que não se conformava com o seu tempo, um profeta que trouxe o avivamento religioso para a época dele. E a palavra do Senhor vai dizer que Joel viu aquela situação e ele se prostrou e se clamou ao Senhor Jesus. E o Senhor Jesus falou que aquele povo, eles deveriam voltar e conhecer o Pai de novo. E que era para eles clamar e orar com jejum e oração. Aleluia! Sabe o que eu entendo com essa palavra, igreja? Que para Jesus transformar a sua vida, não basta somente Ele, basta você também. Não há como Deus transformar a sua vida se você não dá o primeiro passo. Você quer falar assim, mas Jesus, Ele é poderoso, Ele vai transformar a minha vida? Vai! Mas como que Jesus vai transformar a sua vida se você não dá liberdade para Ele? A palavra do Senhor diz que Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida, e não tem como. Ele é o caminho, a verdade é o Pai, Ele é o Verbo, Ele se fez presente. Porque muitas das vezes, igreja, as pessoas elas ficam, Deus, eu quero parar de fumar, mas quando a carteira acaba, correm para ir no mercadinho comprar mais um. Quando a bebida acaba, correm para ir no boteco comprar mais um. É assim que quer que Deus transforme, é assim que quer que Deus liberta, que Deus restaura. Dê o primeiro passo para Cristo essa noite. Faça como essa multidão, faça como esse povo de Judá. Aleluia! Nem que esteja um da casa consegue salvar a casa toda, igreja. Um estudo diz que a esposa, ela tem 3% de chance de salvar o marido, a casa. E um esposo que se converte ao cristianismo, ele tem chance de 97% de converter aquela casa. O homem, ele é o pilar do lar, igreja. Ele é o pilar, ele é o provedor, ele é o que mantém, o que não deixa faltar. E a mulher é aquela que cuida e provém de tudo. A palavra do Senhor vai dizer em Joel capítulo 2. Glórias a Deus, louvado e santificado seja o seu santo nome, Senhor Jesus. Santificai o jejum, apregoai o dia de proibição, congregais os anciões e todos os moradores dessa terra, na casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Daquele dia, porque o dia do Senhor está perto, e virá como uma grande assolação do Todo-Poderoso. Glórias a Deus, aleluia, louvado e santificado seja o seu santo nome. Glórias a Deus. O que eu entendo com essa palavra é que o arrependimento genuíno, ele gera a resposta do Senhor Jesus. Não há como nós tocarmos o coração do Pai sem arrependimento. Glórias a Deus. Eu gosto dos profetas menores, porque eles rodeiam e falam sobre arrependimento. Não é só o Novo Testamento. E sabe por que a Bíblia é linda, igreja? Que 850 anos antes de Cristo, havia um profeta que já pregava a volta de Cristo. Aleluia! Olha como que a Bíblia é linda. Sempre o mundo ele está anunciando que Cristo está vindo e as pessoas de fora não estão percebendo. Muitas das vezes percebem, mas não dão importância. Glórias a Deus, aleluia, que nós não venhamos, igreja, ser cristãos, crentes que não são modelos de Cristo. Glórias a Deus, porque tem cristão, igreja, que não vem no culto.
acha que é o suficiente. Não estou falando que você escutar uma pregação na sua casa é errado. Não faça isso. Mas você não pode deixar de vir no culto pontuar com seus irmãos e a sua família em Cristo Jesus para ficar no seu sofá assistindo a televisão. E quando a pregação está batendo no seu coração, você pega e muda o controle. Por quê? Porque aquilo está afrontando o seu eu. Você não quer escutar aquilo. Agora, quando você sai da sua casa e vem, se assenta para escutar o clamor de Deus, você não espera o que vai vir. Todo mundo que está aqui, igreja, tem um encontro marcado com Cristo. Sabe por que eu acredito nisso? Porque tudo que a gente faz nessa vida não é em vão. Tudo tem um propósito. E tudo esse propósito na nossa vida é tudo para exaltar e glorificar o santo nome do Senhor Jesus. Porque é somente Ele que merece toda a honra e toda a glória. Igreja, eu estou aqui pregando o santo nome do Senhor Jesus, mas eu não tenho nada para te oferecer. Se Jesus não está aqui tocando o seu coração, você vai sair daqui da mesma maneira que você entrou. É verdade. Porque o pastor, o irmão Matias, que canta os louvores, se ele não tiver Jesus e você não sentir a presença do Pai, você vai sair daqui do mesmo jeito que você entrou, sem mudança, sem restauração e sem libertação. Porque quem liberta, quem restaura, quem cura, quem faz mudança é Senhor Jesus. Glórias a Deus, aleluia. Quando o irmão parar e falar uma palavra para ti, quando o pastor falar, irmão, vamos fazer um propósito. Quando você se sentir fraco, igreja, não ter forças mais para clamar o Senhor Jesus, peça ao seu pastor para clamar contigo, é para isso que ele serve. Quando você não estiver mais força e você só chorar aos pés de Jesus, chore, porque Jesus adora as suas lágrimas. Jesus, ele é um Pai que conhece o seu levantar e o seu deitar. O Senhor Jesus, ele conhece o seu pensamento, conhece aquele sonho lá escondido no seu coração. Esse ano está se acabando, muita gente aqui não sonha mais. Tem gente aqui que acredita que o marido não vai vir mais, nunca mais vai vir para a igreja. Tem gente aqui que acha que o filho já se perdeu. Tem gente aqui que acha que aquela esposa incrédula nunca vai vir para a igreja. Tem gente que acha que aquele filho rebelde vai continuar dando trabalho até o último respirar dele. Mas sabe que Jesus está falando aqui essa noite? 2025 vai ser diferente. Volte a sonhar. Jesus está aqui falando essa noite, esse sonho que colocou no seu coração e você deixou ele morrer, eu vou reacender ele porque foi eu que coloquei ele. Você já achou que ele morreu? Você achou que eu já não ia cumprir, mas é tudo no meu tempo? Não, é no seu tempo. Jesus, ele não apressa as coisas, porque se Jesus, ele dá as coisas da maneira assim que nós pedimos, muitas das vezes nós caímos na fé. A palavra do Senhor diz que em Tiago fala: pedis, pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal para gastar com vossos deleites. Quando você pedir algo para Deus, Ele venha pedir para que venha te edificar diante dele, o nome dele venha ser glorificado, igreja. Porque tudo na nossa vida, tudo na sua vida, ele tem que ser para glorificar o santo nome do Senhor Jesus. Nosso casamento tem que ser uma bênção, nossa família tem que ser uma bênção, não tem que haver discórdia. Jesus está falando aqui que essa noite que o novo ano se inicia. Sabe o que Jesus está falando aqui essa noite? Se você entrar no ano de 2025 da mesma maneira que você entrou no ano de 2024, não vai mudar nada. A mudança tem que começar a entrar dentro de mim, dentro de você. Dê você o primeiro passo. Dê você, a palavra do Senhor diz que a mulher ela ganha o marido com a sua boca fechada. Porque muitas das vezes, igreja, nós passamos orando 20, 30, 40 anos por uma pessoa que não quer mudança. Porque muitas das vezes a gente escuta, prega por fulano, ora por ciclano, e aquela pessoa fica. E a mulher fica apoiando o marido trai ela, fica lá 40, 20, 30 anos orando, e ele não tem mudança. Por quê? Porque ele não quer ter mudança. O pai dela dá o primeiro passo. Muitas das vezes, igreja, Deus me ensinou que nós não devemos ficar em situações que nos machucam. Nós devemos estar sempre com o nosso coração puro e genuíno para Deus. A palavra do Senhor, ela me ensinou um dia que não há como a gente amar alguém se nós não nos amarmos
se expande para fora. É como o perdão. Porque muitas das vezes, igreja, em Joel ele fala que o Senhor Jesus ele é um Deus misericordioso e benigno. Porque muitas das vezes a pessoa nos magoa e nós magoamos as pessoas também, porque nós somos seres humanos. E nós esperamos o perdão vir de lá para cá, mas não é assim que funciona. O perdão tem que vir de cá para lá. Porque nós entendemos que se nós perdoarmos a pessoa, ela vai se dar bem, mas não é assim. O perdão, ele transforma e restaura a mim e restaura você. Quando nós perdoamos alguém, é nós que estamos restaurados. Igreja, é maravilhoso dormir a nossa noite, encostar a nossa cabeça no travesseiro, igreja, com a consciência tranquila. Porque quando você magoa, maquina o mal com outra pessoa, você dorme com aquela pessoa, você acorda com aquela pessoa, você vai dormir com aquela pessoa, você se alimenta com aquela pessoa não sai da sua cabeça. É assim que funciona. É verdade. Sabe o que o Senhor Jesus ele falou hoje para mim? Sabe por que o diabo ele não quer que você sonhe mais? Porque ele sabe que Jesus vai transformar a sua vida. Sabe por que o diabo ele não quer que você tenha mais fé? Porque é a sua fé que vai gerar mudança. Essa noite nós vamos chegar na nossa casa e vamos falar assim: Senhor Jesus, eu quero, Senhor Jesus, que o Senhor venha me tirar dessa situação que por burrice minha eu entrei nela. Senhor Jesus, você vai me tirar dessa situação que por burrice minha, de desobediência minha, eu não consultei o Senhor antes de entrar nessa situação, Pai. Chega a ser engraçado, mas tudo que vamos fazer temos que pedir o consentimento do Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque você não é mais dono de si. Você não é mais dono de si, você pertence ao Senhor Jesus. Ei, você nem sabe se você vai comer amanhã. Você pode falar, mas minha dispensa está cheia. Ué, o ladrão pode entrar na sua caixa e levar o teu largar só você, as paredes e o piso. Você não sabe. É engraçado, mas você não sabe. É a sua fé que te faz acreditar. E é fé no Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Sabe o que o Senhor Jesus ele fala essa noite? Que nós devemos estar com a nossa fé e nosso coração no Senhor Jesus. Porque o livro de Joel, ele nos ensina como nós seres humanos somos incapazes e frágeis. Não precisa de nada, não precisa vir um exército com metralhadoras e canhões para derrubar. É somente vir uma nuvem de gafanhotos que acaba com a economia do país. Olha como frágeis que somos. Mas o Senhor, nosso dono e nosso pastor, ele nos guia. Aleluia. Isso que esse livro nos ensina, porque sem Jesus não somos nada. E esse livro é tão maravilhoso, o avivamento religioso, que aquele povo que não acreditava, aquele povo que não se lembrava mais de Deus, que somente chorava e murmurava, eles passaram a acreditar. E foi com jejum e oração que eles viram a cadeia e a situação deles, as prisões deles se mudaram. É somente com oração, igreja. É somente com oração que vamos mudar a nossa situação de hoje. Nós viemos essa noite crentes ousados e não crentes covardes. Porque Jesus não gosta de covarde hoje. Jesus, ele conta com cada um daqui. Ele conta com cada irmão. Somos o povo do Senhor Jesus. Que nós viemos conseguir cada dia mais almas para o reino do Pai. Glórias a Deus, louvado e santificado seja o seu santo nome, Senhor Jesus. No Salmo 139, eu quero ir para os Salmos agora, porque é um salmo muito bonito. Vai falar para a igreja assim como toda vez que eu leio ele fala comigo. Glórias a Deus, louvado e santificado é o seu santo nome, Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz: ó Senhor Deus, tu me
longe conhece os meus pensamentos. Tu me vês quando estou trabalhando e quando estou descansando. Tu sabes tudo que eu faço. Antes mesmo que eu fale, tu já sabes o que eu vou dizer. Estás em volta de mim por todos os lados e me protegendo com o teu poder. Eu não consigo entender como tu me conheces tão bem. O teu conhecimento é profundo demais para mim. Aonde eu posso ir a fim de escapar do teu espírito? Para onde posso fugir da tua presença? Se eu subir ao céu, tu lá está. Se eu descer ao mundo dos mortos, lá está também. Se eu voar para o Oriente ou viver em lugares mais distantes do Ocidente, ainda ali tua mão me guia, ainda ali tu me ajudas. Eu poderia pedir que a escuridão me escondesse e em volta de mim a luz virasse noite, mas isso não adiantaria de nada, porque para ti a escuridão não é escura, e a luz é tão clara como o dia, e a noite é tão clara como o dia. Tu não faz diferença entre a luz e a escuridão. Tu criaste cada parte do meu corpo, tu me formaste na barriga da minha mãe. Eu te louvo porque deves ser temido. Tudo que fazes é maravilhoso, e eu sei disso muito bem. Tu viste quando meus ossos estavam sendo feitos, quando eu estava sendo formado na barriga da minha mãe, crescendo ali em segredo. Tu me viste antes de eu ter nascido, os dias que me dessem para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. Glórias a Deus. Aleluia. Tem a continuidade, mas olha que perfeito esse salmo, igreja. Não é maravilhoso? Aleluia. É esplêndido esses salmos, igreja, porque aqui ele nos ensina a onipresença, a onisciência, a onipotência do nosso Deus. Não há como escapar diante da presença de Deus. O salmo ele é claro em dizer que o Senhor ele conhece tudo. Se ele se rodeasse em escuridão, Deus ainda acharia ele, porque a noite é como o dia, como luz para Cristo. Quando nós lemos esses salmos, quando estamos numa situação que já pensamos em desistir e lemos esses salmos, nós lembramos mais uma vez que o nosso Pai está conosco. Porque muitas das vezes, igreja, estamos em situações que nós olhamos para frente, olhamos para trás, olhamos para o lado e não vemos solução. Um problema que pode ser grande para nós, para Deus, ele não é nada. O seu problema, ele não te separa de Deus. O Senhor Jesus, ele tem a solução, ele tem o bálsamo, o refrigério para a sua alma. Igreja, nós temos que entender que o nosso pecado ele não nos afasta de Deus, que nós devemos deixar de pecar para que nós venhamos ter mais um pouco de intimidade com o Pai. A palavra do Senhor vai dizer que é como no filho pródigo, igreja. Quem se afastou do Pai foi ele, o Pai não se afastou dele, o Pai continuou no mesmo lugar. Essa noite que nós vamos sair daqui sabendo que o nosso pecado ele não nos afasta de Deus, mas são as nossas atitudes que escolhemos por causa do pecado e consequências deles e decidimos nos afastar de Deus. Mas Deus ele se encontra exatamente no mesmo lugar, esperando aquele que for até ele. Jesus ele não rejeita filho nenhum. Jesus ele está de braços para aqueles que tiverem o coração realmente rasgado e arrependido. Jesus ele quer escrever uma nova história, que essa noite que ele vai escrever uma nova história na vida de cada um que está aqui nessa noite. E Jesus está falando aqui para você que diante do seu problema, seja financeiro, espiritual, material, emocional, que seja de saúde, Jesus está falando aqui essa noite que você vai profetizar no seu problema. Sabe por que eu estou falando isso? Porque você tem que ser um crente ousado, igreja, parar de ser um crente medíocre. Sabe por que eu estou falando isso? Porque Deus falou, Ezequiel, você vai lá naquele vale e você vai profetizar com esses ossos aqui, Ezequiel. Ezequiel está olhando aqueles ossos secos, cheios de terra, e falou assim, meu Deus, o que vai sair disso? Você pode estar duvidando como Ezequiel, mas você vai profetizar mesmo assim. E assim como aqueles ossos viraram carnes e viraram gente, os seus sonhos vão ser restaurados, o seu problema vai ser solucionado. Porque Jesus ele tem a resposta para tudo. Que essa noite você venha sair daqui como Joel, como um crente avivado, um crente com avivamento de Deus. E nós não venhamos, igreja, olhar para o mundo e se conformar com esse mundo corrompido. Que essa noite nós venhamos sair daqui, igreja, e
olhar para aquela marmota que está no governo e se conformar com aquilo, porque não é para se conformar. Você vai olhar para essa situação, para esse mundo que você vive, você não vai se conformar, porque Jesus está falando que você não tem que se conformar. Você nem é do mundo, porque você vai ter que se conformar com esse mundo corrupto, cruel, genocida, esse mundo imundo, igreja. Você é do Senhor, você é um estrangeiro aqui, você está de passagem, e você vai fazer a melhor estadia aqui, e é com o seu testemunho, igreja. Porque como a diaconisa pregou culto passado, o mundo não lê a Bíblia, ele lê você, e seja a Bíblia de Cristo aí fora, mas seja uma Bíblia reta, temente e diante do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Receba o pastor com palmas para Jesus. Glória a Deus, aleluia. Bênção de Deus.